Bom, graças a Deus, aqui a introdução aos 4 evangelhos, e a igreja do Senhor Jesus, ela é fundada em Mateus capítulo 16. Lá no episódio é o seguinte: em verdade te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Aí você fala, mas por que só em Mateus? Um assunto tão importante que é a fundação da igreja. Aonde que está em outro texto dos evangelhos Jesus fundando a igreja? Não tem, expressamente não tem, mas no evangelho de João tem. Evangelho de João, no ato da ressurreição do Lázaro, ali está sendo fundada a igreja. Por quê? É o texto de Mateus 16, você tem que ler com João 11. O que Jesus fala das portas do inferno? Qual que é a porta do inferno? A porta do inferno é a porta do sepulcro, tá bem? É o sepulcro. A porta do inferno é o sepulcro. O que tinha na porta do sepulcro? Uma pedra. Tem uma pedra. Então Jesus fala, está vendo essa pedra que está aqui na porta do sepulcro? É ela que dá acesso ao mundo dos mortos. É por aqui que se vai para o Hades. É por aqui que se desce. Pois eu vou mostrar para vocês que as portas do Hades não prevalecem sobre a minha igreja. Por quê? Tirai a pedra. Tirou a pedra, não foi? O que disse o Cristo? Lázaro, sai. Pode vir do Hades. O Hades não vai prevalecer sobre você, porque você é a minha igreja. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E sobre essa pedra, que é a porta do Hades, edifica a igreja. É pegar aquela pedra, colocar do lado e falar o seguinte: olha, eu estou em cima da pedra, está vendo? A igreja prevalece sobre as portas da morte, porque o Hades é o mundo dos mortos. Ali está Mateus capítulo 16. João 11 e Mateus 16 é a mesma revelação, só que agora João está escrevendo um outro episódio, revelando uma outra estrutura para a força do Evangelho do Senhor Jesus e do Espírito Santo. É isso aí, você pode pegar lá na sua igreja lá e pregar os dois textos juntos, paralelo. Prega Mateus e prega João. Aqui está textual e aqui está na prática. Aqui está a teoria e aqui está acontecendo a fundação da igreja. Primeiro cristão a ser ressuscitado, o Lázaro. Bom, Lázaro. Essa é a leitura que o estudo teológico permite você fazer, e vai ampliando, tá, irmão? Porque vicia. Estudar a Bíblia vicia, meu irmão. E não tem cura, tá? Não tem cura não, não tem clínica de recuperação. Eu vou me internar na clínica de recuperação que eu estou viciado em Bíblia. Não adianta, você vai viciar os outros lá na clínica também. Tem volta. Em Mateus, Jesus é o rei, ó. Tem linhagem, ele é o filho de Davi. Tem um arauto, seu reino é anunciado, proclamado. Ele tem um arauto, que é o João Batista, tá? Ele revela as leis do reino, capítulo 5 ao 7, onde você tem o sermão da montanha. O que é o sermão da montanha? O sermão da montanha, Jesus sobe ao monte, não é isso que a gente lê lá? Sobe ao monte. Veja só como que é lindo o evangelho de Mateus. Jesus sobe o monte, as pessoas cercam Cristo. Aí ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí não para mais. Capítulo 5 ele fala das bem-aventuranças. Ouviste que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Jesus está consertando: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para seres vistos por eles. Se fizeres assim, não tem recompensa. No capítulo 7, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante ao. Capítulo 5, 6 e 7. Você fala, mas o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que Jesus está cumprindo Moisés. Moisés não subiu o Monte Sinai? Ele levou o povo com ele? Não, sozinho. Moisés subiu sozinho. Cristo levou o povo? Levou. Cristo levou o povo com ele. Lá no Monte Sinai, quem estava com Moisés? Somente Deus. E no Sermão do Monte, é o próprio Deus ensinando. Não um homem somente, mas
a todo o povo. Lá no Monte Sinai, o povo podia ouvir a palavra? Não, porque o monte ficava tremendo. E aqui no Evangelho? Todo mundo ouve, meu irmão. Olha só a mudança de tratamento que o Evangelho dá para nós. É por isso que eu insisto com os irmãos e com as irmãs o seguinte: leia o Novo Testamento, se apaixone por ele, se aproprie do Novo Testamento, porque ele foi dado para nós, os gentios. É um Novo Testamento, é uma nova aliança. Tem que se apropriar disso aqui. O Cristo agora não tem mais intermediário, é ele diretamente. Lá com Moisés tinha 10 mandamentos. E aqui, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. É o Cristo que está dando agora o novo mandamento. Qual que é o novo mandamento? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Se qualquer quiser bater-te na face direita, oferece-lhe a esquerda. Se quiser pleitear contigo, cede, não resista ao homem mau. Você encontra isso lá no Sinai? No Sinai você não encontra. No Sinai é o seguinte: se o animal tocar no monte, mata na pedrada. Olho por olho, dente por dente. Mudamos, irmãos, mudou a estação. A estação agora é Novo Testamento. O rei chegou. O rei chegou. Rei poderoso, possui ministros, falou do reino eterno 55 vezes, regra de português. Quando alguém repete muitas vezes uma coisa, porque ele quer que você preste atenção naquilo. Jesus falou 55 vezes: prestem atenção no que eu estou falando, o reino chegou 55 vezes, mas ele foi rejeitado. As lideranças não queriam o reino messiânico que o Senhor Jesus trouxe, queriam o reino político. O reino político de Davi, com espada. Mas no Evangelho de Mateus, o que faz o Pedro? Pega a espada, não pega? O que o Cristo fala? Guarda. No meu reino não tem gente violenta. A pessoa que age de violência no reino de Deus é repreendido na hora. Põe a espada na bainha. Porque se fosse para a gente ser violento, Jesus fala: eu oraria agora uma oração, Deus me mandaria 12 legiões de anjos e a gente acabava com a festa. Porque 12 legiões de anjos dava 600 mil anjos. 600 mil. Aí Jesus fala: não, a gente não vai apelar para os anjos não, nós vamos beber o cálice. Vamos beber o cálice, nós vamos pegar a cruz, eu pego a minha, você pega a sua, e vamos todo mundo para o Monte Caveira. Eu fico no meio, você fica da direita e o outro rejeitado fica do outro lado. Mas todo mundo crucificado. É o Evangelho do Reino. No reino, você precisa aceitar a coroa de espinhos. Você está no reino de Deus. Coroa de espinhos. No reino você tem que suportar as afrontas dos seus adversários, dos seus inimigos. Você está no reino. Esse é o reino de Deus. E aí nesse Evangelho Cristo fala: e é pela força que você se apodera dele. Como assim que eu me apodero dele pela força? Negue-se a si mesmo. Qualquer dentre vós que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Essa é a força que você tem que ter. Tem que se esforçar para não perder a sua coroa, tá bom? Para não perder o reino de Deus. Veja o quanto ele tinha de reino: nome real, posição real, anúncio real, coroação real, proclamação real. Esse arquivo eu vou mandar para vocês lá no grupo depois, tá bom? Em PDF. Eu vou mandar em PDF. Tiveram alguns irmãos que pediram para mim fazer uma encadernação. Já conversei com uma irmã de uma encadernação que eu fiz, tá bom? É que é um pouco trabalhoso, mas dá para ser feito também, quem quiser ir encadernar. E agora o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. O Evangelho do servo. Começa dizendo que ele é o Evangelho do Filho de Deus, mas ele vai se apresentar aos romanos. E o que os romanos eles podem receber um outro rei que não seja César? Fica difícil, né, irmãos? Uma das coisas que a gente faz errado, mas a gente tem que aprender com o Novo Testamento. Nós fazemos errado, eu falo, muita gente faz errado, nem todo mundo faz errado. É que nós vamos pregar o Evangelho afrontando o pecador. Isso é errado. Afrontando o pecador, tocando na ferida de quem está doente, lascando na cara que ele bebe, que ele fuma, que ele rouba, que ele prostitui, sabe? Passando mesmo, fazendo ele passar vergonha.
a metodologia do Novo Testamento. O que é uma metodologia? Metodologia é um jeito que tem de eu fazer as coisas mais fácil. Isso é metodologia. A palavra metodologia significa usando a inteligência para andar no caminho de uma maneira mais fácil. Isso é metodologia. Então, a metodologia do Novo Testamento é o seguinte: eu vou anunciar uma mensagem, mas vou anunciar uma mensagem numa linguagem que você entende, tá bom? Não quero te ofender. Eu vou ser o mais educado possível para te falar de uma boa notícia. O Novo Testamento é uma boa notícia. Como que você vai transmitir uma boa notícia colocando a carta na garganta do cara? Abre aí a boca aí, come aí, cara, a minha carta. Ninguém vai querer. Então a metodologia do Novo Testamento é o seguinte: fala de Jesus, mas fala de Jesus. Fala que Ele é o Salvador dos pecadores, bondoso, misericordioso, porque o reino dos céus, Evangelho de Mateus, reino dos céus é semelhante a um pescador que vai para o alto mar, lança a rede dele, e primeiro ele pesca os peixes. Quando a rede está cheia, puxa para a praia. Depois que chega na praia, faz o que? Separa os peixes, os bons dos ruins. Os bons são aqueles que são comestíveis, é bom para o comércio, vai para a mesa. E o ruim é aquele que não está bom para ser pescado. O que faz então o Evangelho? O ruim devolve para o mar, não mata. Não mata. Ah, peixe ruim, vou cortar a cabeça aqui porque nem eu nem ninguém. Isso não é Evangelho, meu irmão. Evangelho é o seguinte: é ruim, devolve para o mar, devolve para a sociedade, vai para a sua casa, sabe? A pessoa, depois que ouvir o Evangelho, ela não tem que ficar com ódio de você, que é um evangelista. A pessoa não tem que ficar com raiva de você, que trabalha junto com você, mas não te suporta, que você quer evangelizar ela todo dia, toda hora, e toda hora manda salmo, e toda hora manda versículo, e toda hora você manda no WhatsApp, e figurinha, e toda hora você manda louvor, e toda hora você manda a pregação do pregador. A pessoa fala: meu Deus do céu, que crente insuportável, fanático e não consegue converter ninguém. Você prega o Evangelho, a pessoa vai te ouvir quando de vez em quando você fala para ela. Você vai participar das festas das pessoas sem se mundanizar, tá bem? Sem se perverter, e você não tem necessidade de converter o mundo inteiro. Tem peixe que é bom e tem peixe que não é bom. Isso é metodologia do Novo Testamento. Então, por isso que eu estou escrevendo para os judeus. Eu sou Mateus, estou escrevendo para os judeus. Os judeus ficam escandalizados quando eu uso a palavra Deus. O que eu faço? Ao invés de usar a palavra Deus, eu uso a palavra céus. Pronto. Eles entenderam do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Essa aqui é a história, a parábola, né? Do rei que estava doente, aí ele tinha 2 médicos no reino. As irmãs e os irmãos aí que trabalham com as crianças devem conhecer essa história. Aí o rei doente pegou e chamou um médico lá e falou: ô meu médico real, fala para mim, estou muito doente, eu vou morrer? Sim, o senhor vai morrer. E vai demorar muito para eu morrer? Não, o senhor vai morrer, não vai demorar muito não. Tudo bem, chamou o carrasco e mandou cortar a cabeça do médico. Aí chamou o segundo médico. Escuta, o médico real, eu estou muito doente, eu vou morrer? Ó bondoso rei, morrer todos nós um dia, teremos que fazer essa caminhada. Mas isso é natural para todos nós. A morte faz parte de uma promoção para outra vida. E eu vou morrer rápido. Antes que o senhor morra, verá a cabeça dos seus inimigos cortadas. Aí mandou dar 10 moedas de ouro para ele, porque ele disse a mesma coisa que o outro, só que ele o disse de uma maneira mais parabólica, sabe? Mais evangélica, mais aceitável. Então é isso que é a metodologia do Novo Testamento. Se eu sei que os judeus não gostam de ouvir a palavra Deus, eu evito. Eu coloco os céus, o efeito é o mesmo. Eu estou escrevendo aos romanos. Os romanos já têm um rei. Quem é o rei dos romanos? César. Mas eu quero ganhar o romano para Jesus. O que eu vou fazer? Vou apresentar Jesus como sendo servo, porque o romano não se escandaliza com o servo. Aí ele vai apresentar Jesus como o servo por excelência, o melhor de todos os servos, aquele que não veio para ser servido, mas para servir. E o romano, ele aprecia um servo que é um servo ágil, não é um servo que fica esperando que tem que mandar. Não,
É o servo que sabe o que tem que fazer, faz e faz rápido, e faz bem feito. Esse é o Evangelho de Marcos. Jesus não para no Evangelho de Marcos. Está servindo, andando de um lado para o outro, é sempre humilde. No Evangelho de Marcos você vai encontrar o centurião de Cafarnaum, porque eu podia falar muito mal dos romanos. Eu sou Marcos, eu tenho motivo para falar mal dos romanos. Só que eu tenho um romano que é exemplo de humildade. Ao invés de eu ficar dando ênfase para aquele romano que mata todo mundo, o que eu faço? Eu pego o romano que dá exemplo e levanto ele. Metodologia do Novo Testamento. Você tem 10 motivos de falar mal de uma pessoa e um de falar bem. O que você tem que fazer? Usa o motivo bom e fala dele. Isso é evangelho. Eu lembro de um pastor que ele contava a história de um outro pastor que não conseguia, ele não era negativo, esse outro pastor. Ele era um homem positivo, alegre, sabe, de bem com a vida. Aí o pessoal falou: eu nunca vi esse pastor falar mal de ninguém, eu nunca vi. Mas a gente vai fazer uma pegadinha e ele vai falar mal. Quer ver só? Aí estavam andando, né? Os dois, um do lado assim, aí passaram perto de um terreno, e lá perto do terreno tinha um cachorro morto. E o cachorro morto soltou aquela catinga, aquele fedor, sabe, de carniça. Aí o camarada pensou assim: é agora que eu vou fazer esse pastor aqui falar mal. Porque não tem ninguém que passando perto de uma carniça dessa elogie, não tem nada de bom nisso. Ô pastor, pelo amor de Deus, rapaz, o senhor me desculpa passar com o senhor por aqui, olha, que fedor, que catinga, que carniça, rapaz. Aí o pastor falou: realmente, aqui está um cheiro meio insuportável, né? Mas também, olha aqui, ó, um monte de lixo espalhado, o outro falando, né? Atiçando, né? Um monte de lixo espalhado, pegam gato, cachorro, sabe? E jogam aqui de qualquer jeito, por isso que pegaram uma carniça, deve ser daquele cachorro que está vindo ali. Aí o pastor falou: realmente, alguém deve ter jogado um cachorro aí, né? E aí, pastor, o que o senhor acha dessa irresponsabilidade das pessoas em não respeitar a propriedade e o nariz dos outros? Olha, a carniça está terrível, mas você já viu os dentes brancos daquele cachorro? Rapaz, eu queria ter um dente daquele. Vamos embora. O Evangelho é isso que os Evangelhos ensinam para a gente. Não fica dando ênfase ao amargor, dá ênfase ao triunfo da cruz, da glória, como Jesus recebe as pessoas. Já que se eu falar que Jesus é o rei, vai escandalizar, eu falo que ele é o servo, porque aquele que aceita Jesus servo, também aceita Jesus rei. Eu quero que as pessoas aceitem Jesus como sendo Salvador, mas ela está doente na cama, então eu apresento Jesus médico. Jesus médico. Depois que a pessoa está curada, aí a pessoa já é seu amigo, já está tomando um café com você sem colocar muito sal, né, no seu café. Agora você apresenta a ela Jesus o Salvador. Pronto, apresentou Jesus médico, que é o mesmo, meus irmãos. Jesus não se escandaliza, tá? Nem se aborrece se você só apresentar só meio versículo, tá? Não se aborrece. Você podia ter pregado meia hora, não, você só falou meio minuto. Jesus está alegre com isso também. Isso é metodologia do Novo Testamento. O Evangelho do servo.